Olá, boa noite. Eu não sei se o vídeo travou agora ou se vocês estão me ouvindo, mas vamos lá. Oi, Mônica, desculpa. Oi, Nayara, seja bem-vinda. Eu realmente não faço ideia do que está acontecendo, mas não tem problema. Olá, Márcia, boa noite. Obrigada. Gente, só me fala até onde vocês ouviram para eu poder retomar. Porque essa é a quarta vez que a gente tá começando essa live. E só para eu, poder seguir a minha linha de raciocínio, por favor. A Márcia entrou agora, né? Bom, então vou retomar rapidinho para que a gente também não se estenda mais do que o necessário. Então, olá, Tatiane, bom dia, do Brasil, seja bem-vinda. Então, vou retomar falando, da importância. Sim, ok, Maurício, boa noite, muito obrigada, que a nossa infância era diferente e que houve realmente nessas últimas décadas uma mudança muito significativa de como as crianças se comportam, de como é a vida das crianças, principalmente, vamos considerar as crianças que moram nas cidades industrializadas, que têm acesso à tecnologia, Então, são dessas crianças que a gente vai tentar fazer esse recorte, tá bom? Então, quando a gente pensa que a rotina e a vida e toda a estimulação que as crianças têm hoje são bem diferentes do que nós tínhamos, algumas décadas atrás, a gente começa também a perceber que algumas doenças que até então só atingiam a idade adulta, ou às vezes alguns adolescentes, mas principalmente os adultos, agora fazem parte do quadro infantil. E é uma preocupação, inclusive, muito grande e alarmante dos órgãos de saúde pública, pelos dados da pesquisa que eu realizei do Brasil, do aumento de casos de estresse infantil. Então é por isso que a gente decidiu fazer esse alerta, para os pais, cuidadores, educadores, terapeutas, todo mundo que tem acesso, e convivência com crianças, justamente para que a gente possa, porque às vezes eu vou falar sobre os sintomas, sobre as principais causas e como as crianças se comportam, Então, muitas vezes a gente nem para pensar ou para imaginar que estamos lidando com uma criança que está manifestando um quadro de estresse, tá bom? Então, olá, Emiko, meu marido e minha filha não se dão por causa do estresse do pai. Tá. Depois eu vou falar um pouquinho a respeito dos comprometimentos, que o estresse traz, e daí eu falo um pouquinho sobre isso também, tá bom? Oi, Kênia, bom dia, de Belo Horizonte, Minas Gerais, coisa boa, muito bom. Então, vamos lá. Os principais sintomas do estresse infantil, eles estão divididos em duas classes. Os sintomas que são fisiológicos, ou seja, físicos, e os sintomas que são psicológicos ou comportamentais. O que é mais importante é sempre observar com bastante cuidado o comportamento da criança. Se existe alguma mudança significativa, peraí, tem alguma coisa que não tá legal e que eu preciso observar com mais cuidado. Então, os sintomas mais frequentes são a questão de mudanças no apetite. Então, ou a criança ela não quer comer, ela se nega, ela, começa a apresentar inclusive algumas náuseas, ou a criança começa a comer demais, Então ela tem um excesso ou uma baixa, uma queda muito importante do apetite. A criança pode apresentar a questão de dores de cabeça, o que não é muito comum na infância, A criança reclamar todos os dias que tá com dor de cabeça. Então, é um sinal de alerta. Dores de barriga e dores
e diarreia constante, sem outro motivo. E isso é sempre bastante importante da gente considerar. Não pode haver outro motivo para que a criança apresente esse comportamento ou esse sintoma. Tá? Então, primeiro a gente exclui outras questões para depois começar a pensar que pode ser um quadro, né, psicopatológico. A questão de mãos frias e suadas, sabe quando a gente fica muito ansioso, muito nervoso, né? Por exemplo, num dia antes de uma entrevista, então a gente fica com aquela sensação de incômodo, né? De mão fria e suada. E às vezes a criança, quando ela está num quadro de estresse, ela pode apresentar esse comportamento, esse sintoma também, tá? Então a perda de apetite, algo que é muito, muito comum. A criança não tinha um quadro de enurese. O que é enurese? É quando a criança faz xixi na cama, mas de repente ela começa a fazer. Ou ela tinha isso bem pequenininha, né? Até 2 anos, na época do desfraude, 2 anos e meio. E de repente, com 7, 8 anos, ela volta com esse sintoma. Então, isso é uma questão também que a gente precisa, né, prestar atenção. Pode ser que às vezes aconteça, né, uma questão de ter um escape, ok, mas isso começa a ficar frequente, então a gente precisa observar com cuidado. A questão de dificuldade na fluência da fala, então é uma criança que sempre falou super bem, que expressa adequadamente as suas ideias, tem coerência na fala, mas aí é uma criança que de repente começa a falar de uma forma diferente, ela começa a gaguejar, ou ela tem uma pausa muito grande na fala, então começa a falar, depois ela meio que parece que se perde nos pensamentos, e aí de repente ela retoma. Então, isso também é uma questão, né, de um dos sintomas que são fisiológicos. A questão do sono, né, então é uma criança que tinha uma ótima qualidade de sono, dormia super bem e que começa a ter uma queda ou uma hipersonia, como a gente chama, que quer dormir o tempo todo, né. A questão de ranger os dentes ou de roer as unhas, então começar a apresentar alguns tiques, né, de puxar o cabelo, ou de ficar enrolando o cabelo, de roer unha, ranger os dentes, de tensão muscular, então há uma criança que às vezes você vai fazer um toque, abraçar, e a criança tá assim, muito tensa. De você perceber, quando você pega na criança, abraça, que ela tá, né, dura, assim, como se realmente ela tivesse com um peso muito grande, né? E uma questão de estar muito ativo, né? De apresentar um quadro de hiperatividade que não é comum da criança. Claro que as crianças têm energia, elas gostam muito de brincar. Mas quando você começa a observar que a criança não consegue estabelecer um foco em nada do que ela está fazendo, então a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado, né? E olhar com mais com mais precisão quando é que isso está acontecendo e por começar a buscar as causas, né, para esse comportamento. Então, esses seriam os principais sintomas físicos ou fisiológicos que a criança apresenta. Dentro dos sintomas psicológicos, a gente tem a questão da agressividade. Então, é uma criança que era super tranquila e de repente ela começa a ficar agressiva sem outro motivo. A questão da desobediência, então, não, eu não quero fazer, eu não vou fazer, e ela se recusa realmente a realizar a atividade que foi solicitada. A questão da insegurança e da ansiedade, então uma criança, como eu disse, que apresenta essa mão fria, suada, ou muita tensão muscular, e de demonstrar também muito medo. Eu tô com medo de ir pra escola, eu tô com medo de sair na rua, eu não quero ir pro karatê, pra nenhuma outra atividade, então isso também a gente, né, tem que pontuar e tem que começar a prestar bastante atenção. A questão de um choro excessivo, então acaba se tornando uma criança extremamente chorosa, sem algo que realmente justifique esse choro, né? E também a questão da dificuldade de socialização ou do desinteresse. Então, a criança que gostava de ir para o parquinho, que gostava de brincar, mesmo dentro de casa, com os irmãos, e que começa a ficar um pouco mais apática. Ela fala, não tô muito afim de brincar, hoje eu não quero ir, né? Então,
esses são os principais sintomas psicológicos e comportamentais de uma criança que pode estar, né, desenvolvendo um quadro de estresse, né? E aí a gente pergunta, poxa, mas por que uma criança que tem toda essa questão da energia, a infância é uma fase maravilhosa da vida, eu realmente acredito que é a melhor, né? A gente tem pouquíssimas preocupações, um mundo inteiro para explorar, a questão de todas as possibilidades, né? Só que a gente acaba descobrindo isso quando adulto, né? Mas enfim, então é que a gente começa a refletir a respeito de realmente por a sociedade, né, que nós estamos vendo hoje acaba trazendo essas possibilidades de crianças que estão hoje sofrendo quadros de estresse, entre outras doenças, né, como por exemplo a depressão infantil, que também é uma questão muito delicada e gravíssima da saúde, justamente porque é muito delicado, né? Muito complicado você falar e você tratar de uma criança que está em depressão, né? Então, realmente é algo que preocupa bastante. Então, eu vou citar alguns dos motivos principais, né, que aparecem nas pesquisas relacionadas à questão do estresse infantil. Então, quando a criança ela está num ambiente que ela é um ambiente conturbado, então de muitas brigas, onde existe agressões tanto verbais quanto físicas entre os pais ou também para com a criança, né? Então, uma criança que sofre agressão física e que está ali presente, que a violência está presente dentro do ambiente familiar, isso pode gerar, né, um quadro de estresse. A questão de bullying, obviamente, né? Porque e aí acaba assim potencializando essa insegurança e esse medo do ambiente que é um ambiente comum à infância, que é a escola. Então, isso também pode, né, gerar um quadro de estresse infantil. Quando existe a separação dos pais, esse também é um assunto bastante delicado, inclusive a gente pode até fazer uma live a respeito disso, porque independente da idade, os filhos sempre vão querer os pais juntos. E aí o impacto emocional do divórcio, mesmo que ele seja realizado de forma civilizada, sem muitas discussões, ou preservando as crianças das discussões, que é o mais adequado. Porque o relacionamento entre homem e mulher, né, o marido e a esposa, vai ter algum conflito. Naturalmente, são duas pessoas que vêm com bagagens tão distintas às vezes, então, seja na educação dos filhos, seja com relação à questão da organização financeira da casa, pode acontecer. Mas o que eu sempre oriento para os pais é realmente preservar as crianças deste momento, porque isso faz toda a diferença para a vida. Né? Você ter vivido uma infância onde não existiram brigas entre os seus pais, emocionalmente te faz mais forte, mais resiliente, de você acreditar mais no amor, né? em um relacionamento que é saudável, porque é possível. Claro que talvez não seja possível todas as vezes, mas de ter essa consciência que o que os adultos fazem com que a criança presencie tem um impacto direto nela. Então, pode ser um impacto muito positivo, como também pode ser muito negativo. Então, de ter sempre isso em mente, quando, né, tiver alguma questão para discutir entre o casal, que seja, né, num horário em que as crianças estejam dormindo ou fora do alcance da visão delas, né? Que elas não tenham que presenciar isso. Então, mesmo quando não existe, né, uma situação de violência dentro de casa ou de agressões e que acontece, né, essa questão do divórcio, então isso pode gerar um estresse, porque vai mudar a rotina da criança. Ela tinha uma estrutura familiar, uma rotina de ter o pai e a mãe no mesmo ambiente e que agora vai mudar. Então, ela precisa se adaptar com isso, né? A questão da perda de um membro da família, por mais que às vezes a gente tenha uma ideia
de que a criança não compreende muito a questão da perda, da morte, mas às vezes as crianças lidam, inclusive, melhor do que os adultos com algumas questões. Então é importante, assim, considerar o sentimento da criança quando existe, então, a perda de um membro da família. Quando a criança já tem uma compreensão maior, como 8, 9, 10 anos, então realmente sempre dar oportunidade para ela expressar o que ela está sentindo, tá bom? Olá, Cal, boa noite. Oi, Júnior, tudo bem? Sejam bem-vindos. Sesc Kikugawa, como vai? Tudo bem? Bom, então depois eu volto para falar um pouco sobre os comentários, né? Tem algumas perguntas, aí eu retomo depois, ok? Só finalizar essa parte, né, dos motivos que podem gerar um quadro de estresse infantil. A questão, então, né, de uma mudança... não, isso eu vou deixar por último, porque daí eu vou falar um pouquinho sobre a questão do Japão. O nascimento de um irmão, então, o filho mais velho, aí tem aquela questão, é o primeiro, né, mimado, é o xodó da família, e aí de repente nasce um irmãozinho. E um bebê realmente requer muita atenção da mãe. Não só pela questão da amamentação, mas por todos os cuidados que um bebê necessita. Então, isso também pode gerar uma questão de estresse e é natural que o comportamento da criança que vai ter um irmão, o comportamento muda. Mas aí precisa ter esse olhar e perceber, nossa, mas eu acho que mudou mais do que precisava, mais do que eu imaginava. Então, vou também olhar com carinho para essa criança que também vai precisar desse tempo de adaptação para que esse irmão, né, que ele seja parceiro. Então, fazer com que a criança participe dessa gestação, de colocar a mãozinha na barriga, olha seu irmãozinho, de aos poucos, né, com bastante sabedoria, criando esse vínculo positivo, né, e sempre reforçando que o amor da mamãe e do papai é o mesmo, que não vai ter um que goste mais ou menos, né, então, de fazer com que a criança que vai ter o irmão se sinta segura, né, que aquele ambiente vai continuar sendo dela, independente de qualquer coisa. Ela só vai ter que aprender a compartilhar. E é uma lição que a gente também vai levar para toda a vida e que é fundamental, né, para que a gente desenvolva habilidades sociais adequadas. Oi, Jéssica, boa noite, bem-vinda. A Ana Daisy tá falando, né, sobre a questão do estresse, como é que poderia ajudar, né, e da questão de uma criança, e aí a gente já volta um pouquinho nisso, tá bom? A questão da superproteção. Aí você fala, como assim? Eu só mimo um pouquinho meu filho e eu posso gerar um estresse nele? Então, papais e mamães, e vovós e vovôs, né, porque tem muita questão relacionada aos avós aí, com mimar os netos e tal. Mas eu acho que vó e vô tem que mimar mesmo, é uma delícia, né? Eles participam do processo educativo, mas a obrigação e a responsabilidade das questões dos valores morais, de outras, né, desses conceitos éticos é de pai e mãe. Então, né, mas assim, quando acontece, não vamos entrar nessa discussão, senão as pessoas vão ficar bravas de falar, como assim eu não posso mimar meu filho? Não é isso. É que ninguém ensina a ser pai e mãe. E realmente é um aprendizado muito intenso, que é todo dia, né? Quando a gente super protege a criança, infelizmente, eu sei que a intenção é a melhor, mas a gente não permite que a criança aprenda algumas questões que são importantíssimas, como a de ser resiliente, por exemplo. O que isso significa? A criança passou por uma situação que não era legal, né, uma adversidade, e aí toda hora alguém tá tirando ela dessa circunstância e resolvendo para ela. Só que a gente não vai conseguir fazer isso a vida toda por essa criança, até porque essa criança vai crescer. E aí, quando ela estiver diante dos desafios da vida, que faz parte da vida de todas as pessoas, ela não vai saber lidar. E aí o sofrimento é maior e pode desencadear outras questões mais graves. Então, a criança, ela tem que cair e ela vai ter que aprender a levantar sozinha, né?
Eu sei que é muito difícil, às vezes, realmente ter essa questão da medida, do quanto que é superproteção ou não é. Mas é sempre observar e realmente permitir que a criança tenha todo tipo de experiência. Ela pode ter uma experiência positiva na maior parte das vezes, sim, sem dúvida. Mas em alguns momentos, vamos ver como ela consegue, como ela se sai resolvendo algumas questões, resolvendo alguns problemas. Ah, ela não conseguiu montar aquele quebra-cabeça. Deixa ela se esforçar mais um pouquinho, faz uma pausa, faz ela mudar um pouquinho o foco, depois pede para ela voltar, né? Dá essa oportunidade para ela desenvolver essa habilidade mental de resolução de problemas, porque isso realmente, quando ele ingressar para a escola, quando ele tiver mais velho, isso vai com certeza vai fazer toda a diferença. Então, né, a superproteção pode gerar uma situação de estresse, porque quando aí a criança tiver diante de uma situação que ela não sabe como resolver, então ela pode ficar estressada por conta disso. Então, busquem sempre o equilíbrio, papais e mamães e família toda, para que essa criança ela tenha realmente a possibilidade de desenvolver essa habilidade, ok? E, né, por último, não menos importante, a questão de uma mudança de cidade ou uma mudança de escola, né? E quando existe, assim, um desrespeito ao ritmo da criança. E aí, por que eu deixei esse por último? Porque uma coisa que me chama bastante atenção é o comportamento de algumas crianças que vêm do Brasil e já estão em idade escolar, 7, 8 anos, que vem do Brasil para o Japão. E aí elas têm que entrar na escola japonesa, ou os pais optam por entrar na escola japonesa, ou mesmo que elas entrem na escola brasileira. O que acontece? Isso pode ser um gerador de estresse, porque elas estão dentro de uma realidade totalmente diferente da que elas viviam anteriormente. Dificilmente ela vem falando o Nihongo, falando o japonês, então ela vai ter uma dificuldade de adaptação, ela vai ter uma dificuldade de socialização, ela vai ter uma dificuldade de expressão, e isso realmente acaba sendo bastante complicado. Então, é importantíssimo para os pais ter essa sensibilidade de explicar certinho isso para a criança, de prepará-la para essa viagem, e se realmente notar que existe uma mudança muito grande no comportamento quando a criança chega aqui, é importante procurar ajuda profissional, para que essa criança consiga expressar e ressignificar essa experiência e que não seja uma experiência traumática, que ela possa desenvolver, né, que ela possa fazer amigos, que ela possa se adequar e adaptar à escola e ter uma experiência tranquila nessa vida nova aqui num país tão diferente, né, do que é o Brasil. Então, eu acho que isso é um motivo que pode ser bastante comum na vivência, né, dos brasileiros aqui no Japão. Então, eu quis dar uma ênfase maior para que os pais realmente possam, né, assim, ter esse olhar de, meu filho veio pra cá, tudo bem que ele ainda tá se adaptando, mas ele mudou demais. Opa, então vamos verificar o porquê, né? Claro que, como eu falei, existe a justificativa de ter mudado de país, mas se ele não tá aproveitando absolutamente nada dessa experiência, se tá sendo sempre muito ruim, se ele tá muito negativo, ou ele mudou totalmente, então é importante observar e buscar ajuda, né? E aí, como é que eu faço então, ou quais são os prejuízos que o estresse infantil pode causar para a criança? Primeiramente, que é um quadro que vai precisar de ajuda profissional para ser diagnosticado, né? Então, existem alguns testes, algumas escalas, inclusive uma escala que se chama Escala do Estresse Infantil, que é aplicado por psicólogos e, né, tenha também a questão da avaliação clínica pelo pediatra, para a gente, como eu falei, excluir primeiro outras questões para depois pensar a respeito do estresse. E a partir do momento que a gente está lidando com um quadro, né, de estresse infantil, então tem algumas recomendações.
E quanto antes, né, o diagnóstico precoce, ele é recomendado, né, ele é importante para qualquer questão da infância, não só da infância, né, qualquer questão da saúde. Quanto mais cedo você souber, assim, do que se trata, melhor, né, para já começar o tratamento e realmente ter uma efetividade de cura e de melhora imediata, né? Então, se o estresse infantil acaba sendo um quadro que se torna crônico e ele não é cuidado, então o que pode acontecer? Se eu só descobrir quando meu filho realmente já estiver num nível muito elevado de estresse, né? Então, o que acontece? No funcionamento neurológico e do organismo da criança, quando ela está num quadro de estresse, existe uma baixa da imunidade. Então, uma queda, né, da imunidade da criança. Então, ela acaba sendo mais propensa a desenvolver uma série de infecções e de outras doenças oportunistas por conta dessa queda na imunidade, dela estar mais frágil, né, com as questões que estão ali no ambiente. Então, ela pode apresentar questões dermatológicas, então alergias, manchas na pele, coceiras, né? Então isso ela pode, né? Pode ser um dos sinais, também um sinal, né? Um sintoma físico de um quadro de estresse. A questão de obesidade, então isso é bastante comum também, porque, né? Então o organismo não está em funcionamento adequado e aí acaba, como eu falei, pode, né, ter uma questão do excesso de fome, de comida, quer comer o tempo todo, porque ele acaba compensando, né, essa questão emocional na alimentação. E algumas dificuldades respiratórias, né, questões alérgicas, como rinite, bronquite, asma, e uma dificuldade, né, na questão respiratória. E se não tratado na infância, né, pode ser que a criança acaba, assim, ela tá ali no estresse e de repente existe uma baixa, uma queda desse quadro, mas isso não é tratado de forma adequada na infância. Futuramente, né, enquanto adultos, ele tem uma propensão maior para desenvolver também um quadro de estresse na vida adulta, questões relacionadas à dependência química, a diabetes, a doenças cardíacas e, infelizmente, quadros de depressão. Então, essas questões que estão relacionadas, essas outras possibilidades para a vida enquanto adolescente e adulto dessa criança são alarmantes. Por isso, a necessidade de realmente ter esse olhar cuidadoso, né, na mudança do comportamento da criança, né? Deixa eu verificar aqui. Gente, eu vou tocar na tela, mas eu tô até com medo, porque da última vez foi o que travou tudo. Então, deixa eu já, de antemão, terminar e depois eu volto para os comentários, terminar o que eu preciso falar, né? Como é que a gente, então, a partir do momento em que a gente percebe ou tem o diagnóstico, né, do nosso filho, da criança, que ela está, então, com estresse, né? O que a gente tem que fazer? Primeiro, é diminuir a questão do ritmo das atividades. E isso é uma questão, né, assim, não fica descrito, mas é claro que quando a gente se sente estressado, é porque nós estamos com um acúmulo de atividades em excesso. É muito trabalho, é isso, é aquilo, aí você fala, ai, nossa, hoje eu tô muito estressado, porque eu fiz muita coisa. E com a criança não é diferente. Então, hoje, fazendo um link, né, o que eu tava falando lá no começo, a vida da criança é muito diferente. Ela vai pra escola, depois ela vai pra ginástica, depois ela vai pro inglês, daí ela vai pra aula de música, daí ela vai pra yoga, daí ela vai pra não sei o quê. Então, assim, são muitas atividades todos os dias. E é fundamental para a infância saudável ela ter o tempo livre pro brincar. Por brincar pelo brincar. Não é uma questão, vamos brincar agora só de jogos pedagógicos. Claro, isso é legal, você fazer uma estimulação no seu filho, isso é muito legal. Mas deixe
permita, né, e organize o tempo da criança para que ela possa fazer com que o Lego vire qualquer outra coisa. Né? Que ela não tenha uma obrigação de montar, que ela não tenha uma obrigação de concluir, que ela pode brincar do jeito que ela quiser. Porque isso vai desenvolver criatividade, vai desenvolver segurança, autoconfiança. Então, é muito positivo deixar a criança brincar de forma livre. E não é também a questão de não fazer nenhuma atividade. Inclusive, o esporte é super recomendado, né, para qualquer idade. A questão são as cobranças relacionadas a esse esporte. Então, por exemplo, uma das pesquisas aponta que a criança que faz, por exemplo, ginástica, ela tem muito menos propensão de desenvolver estresse do que, por exemplo, uma criança que faz futebol. Porque no futebol ela tem que ganhar. Na ginástica ela tem que fazer o desempenho, ela tem o desempenho dela. Então, é importante observar isso também. Qual é o esporte que seu filho se adequa mais, em que ele se sente mais à vontade e tentar, às vezes, segurar essa questão da cobrança, né? De não pressionar a criança a ponto de algo que poderia ser positivo, como, né, a questão de fazer um esporte, se tornar o gerador principal do estresse para aquela criança, tá bom? E essa questão, então, de diminuir o ritmo, né, da criança, respeitar a questão da faixa etária, do que ela pode, o que ela deveria estar aprendendo naquele momento, né? E para isso tem um cuidado muito importante, que é o cuidado de não comparar. Ah, mas com 3, 4 anos, o filho da X, ela já faz um monte de coisa, ou o sobrinho, não sei o que. Para, né? Isso não é legal para a criança, isso não é legal para o convívio da família. A comparação, ela não é boa nunca, né? Emocionalmente falando. Então, assim, o que acontece? Só que é natural, a gente faz algumas comparações, inclusive de nós mesmos, mas é importante, né, os pais e a família ter esse cuidado para não ficar exigindo demais da criança. Então, isso é o que gera o estresse. É você exigir algo que a criança não tem condições, e não é porque ela é incapaz, mas é porque não é ainda o tempo dela de apresentar aquele rendimento, né? Então isso pode ser um pouco frustrante, mas é fundamental que exista esse respeito ao ritmo da criança, né? E também há essa capacidade dela do aprender, que cada um funciona de um jeito. Hoje a gente tem inúmeros estudos que falam a respeito dos tipos de aprendizagem, do tempo de aprendizagem. Então, a gente acaba, precisa se inteirar, né, dessas informações para realmente não exigir de uma forma inadequada, né, o rendimento do nosso filho e acabar, né, fazendo com que ele realmente manifeste uma doença, né, porque o estresse é uma doença, ok? Então, essas são as sugestões. E também tomar um cuidado com a questão das críticas. Porque se a criança comete um erro, ok, a infância é onde a gente mais comete erros, mas que sempre que nós formos fazer uma orientação para a criança, que ela não seja apenas uma crítica, que ela também possa trazer sugestões de solução. Ah, olha, você fez tal coisa, esse comportamento a mamãe não achou legal. O que você acha da próxima vez de você tentar se comportar desta outra forma? Então, é diferente de apenas falar assim, você fez errado, você não sabe, ou não foi legal, eu tô chateada, eu tô brava. Aí a criança fica com aquela coisa de, nossa, realmente eu não sei. E assim, a gente nunca sabe o impacto que causa no outro. A gente sabe o impacto que a gente quer causar. A gente sabe da nossa intenção, mas como o outro vai receber, e aí pode ser o adulto, mas também a criança, não foge ao nosso controle. Então, dentro de um processo educativo adequado ou saudável, essas pequenas soluções que a gente apresenta para a criança faz com que ela se sinta mais acolhida, que ela possa contar com a questão da ajuda, né, da família, de, então talvez o dia que eu não souber resolver isso, eu possa pedir ajuda pro meu pai, pra minha mãe. Então isso é bastante importante. E às vezes a gente não faz,
né? A gente acaba só querendo criticar e esquece um pouquinho de pensar ou de se colocar no lugar da criança, de ter essa empatia, de falar, mas foi do jeito que talvez ele sabia, ou do que ele pensou que fosse possível. Então, por que não apresentar uma sugestão para a criança? E isso não significa super proteger ou de, eu vou resolver tudo por ela. Não é isso. Mas é de fazer com que ela pense que existe possibilidades. E também discutir isso com ela. Olha, eu acho que podia ser desse jeito. Você acha que poderia ser de outra forma? De que forma você acha que poderia ser? E explorar, né, fazer com que a criança realmente ela tenha essa flexibilidade mental de pensar em várias possibilidades para o problema que ela tá passando ou por um comportamento que não foi legal, né, que ela fez e que os pais apontaram, ok? Mas, né, o mais importante que eu realmente queria deixar nessa live é de sempre os pais, né, ou a família, observarem bastante o comportamento das crianças, de qualquer sinal de mudança muito significativa, de prestar atenção. Como eu falei, o estresse infantil, ele não é um assunto de muita visão, de muita visibilidade, né? Mas realmente por conta desse crescimento que tem acontecido, principalmente, como eu falei, dentro da infância, né? Dessa fase de doenças ou de sintomas e transtornos que nós nem imaginávamos que podiam acometer crianças, mas como tem ficado bastante comum e tem se tornado, né, uma preocupação para os órgãos de saúde, então acho que é importante a gente conseguir observar e também dessa questão, né, como eu falei, de um dos motivos ser algo bastante comum dentro da comunidade brasileira, né, aqui no Japão, que é o de ter filhos em idade escolar, de vir para cá nessa idade e de ter essa mudança que às vezes também não é nem só de vir para o Brasil, mas por exemplo, os pais então estão em Haiti, de repente perdem o emprego e vão ter que mudar para outra província, para Mi. Aí a criança tem que mudar de escola, ela tem que mudar de ambiente, ela tem que fazer uma nova adaptação. E às vezes no Japão isso acontece de uma forma muito frequente. Então, né, sempre ter esse cuidado dos pais de explicar a condição para a criança. Não é justificar e nem pedir uma autorização, não é isso. Mas é de ter esse cuidado de, olha, a gente vai mudar, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, para que a criança também possa se preparar para essa mudança, né? Então, boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer muito. Pedir depois pro pessoal do Portal Me deixar, né, o link da minha página nos comentários. Eu vou voltar, eu tô agradecendo e tô finalizando, porque como eu falei, a gente teve alguns problemas técnicos hoje, eu peço desculpas por isso, eu realmente não sei o que aconteceu. Mas então eu vou voltar para ver os comentários anteriores e respondê-los. Mas se porventura cair a conexão novamente, então eu vou responder depois em box todos os comentários, como, né, eu sempre faço. E mesmo se depois da live tiver alguma outra dúvida ou quiser fazer uma pergunta em box, então é só ir lá na minha página, né, @psicóloga_Juliana_Nakazaki, para que você, e aí pode me mandar uma mensagem em inbox que eu respondo, né, com o maior prazer. Então, vou voltar aos comentários, mas de antemão, muito, muito obrigada pela presença e pela paciência de vocês, né, pelos probleminhas que nós tivemos, mas eu realmente fiquei muito feliz, né, com a participação de todos e, né, dizer que realmente é uma grande satisfação poder ter esse momento, né, dessa troca tão legal com vocês, tá bom? Então, vamos lá. Não aconteceu nada. Que bom, tô feliz. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Milena Márcio Galvão, boa noite, tá dizendo: minha filha tem 1 ano e 10 meses, ela é agitada e nervosa, mas não sei dizer se é estresse. É difícil também eu te dar uma resposta, eu não conheço, né, a criança, mas às vezes é uma questão do próprio comportamento dela. É importante verificar os marcos, né, por exemplo, com 1 ano e 10 meses, então, se ela já tá andando, se ela já tem algumas questões de autonomia, e
aos poucos perceber, porque com 1 ano e 10 meses ela é bem novinha, né, para poder, assim, ter uma questão relacionada ao estresse. Mas às vezes existe alguma outra questão que traz o incômodo para ela, e que às vezes que a gente não tá conseguindo, que, né, vocês não estão conseguindo identificar. Então, a questão da dentição, às vezes, é bastante incômoda para algumas crianças, porque elas ainda não conseguem verbalizar, não conseguem expressar, né? Mas elas realmente acabam ficando bastante agitadas. Então, tem que ir só olhando, né? Mas para 1 ano e 10 meses, acho muito novinha ainda acredito, para um quadro de estresse. Mas, assim, sempre que for possível, verificar, né, a questão às vezes da alimentação, se tem algum alimento que pode deixá-la mais agitada ou não, e observar, né, e perguntar sempre para o pediatra, verificar se tem alguma outra questão, fazer alguns exames, né, de rotina, ou às vezes um hemograma, verificar se tem alguma coisa ali que não está equilibrada dentro dos, né, da questão do funcionamento geral, né, clínico da criança. Mas assim, ainda é muito novinha, inclusive para fazer qualquer tipo de avaliação, né? Mas prestar atenção se ela desenvolve outras atividades de uma forma tranquila. Então, às vezes, como eu falei, pode ser apenas o jeito que ela é. Tá certo? Mas se precisar de alguma outra informação ou quiser depois, né, perguntar alguma outra questão relacionada à filhinha de vocês, aí pode me mandar uma mensagem lá pela página, tá bom? Obrigada pela participação, Milena. A Ana falando sobre uma criança que é doce, querida, que é isso, estresse, como na conversa pode ajudar. Sim, né? O estresse infantil foi o que eu apresentei hoje, mas também tem o quadro de estresse adulto, que tem algumas outras características, né? Mas que depois a gente pode falar também em outra oportunidade. Aí eu não entendi muito bem o seu comentário. Eu acho que não tem violência na família, ele é muito querido. Eu não sei se você acabou deixando o comentário no outro vídeo, mas depois eu verifico certinho e te respondo, tá bom? Obrigada, Ana. A Mary Cruz, olá, boa noite. Queria saber por que a criança morde os brinquedos. Tem que observar em que momento ela faz isso. Se ela faz isso o tempo todo, vai depender também da idade da criança. Como eu falei, na época da dentição, né, que tá nascendo os dentinhos, a criança acaba tendo uma necessidade, porque coça muito. Então, é bastante comum que a criança leva tudo à boca e morde, né? Por isso, inclusive, que existem os mordedores, né? Aqueles brinquedinhos que massageiam a gengiva e aliviam um pouco essa sensação da coceira por conta da dentição. Então, é importante, né, saber a idade da criança e em que momento, né, ela manifesta esse comportamento de morder os brinquedos, tá bom? Giselane, boa noite, muito boa dica. Muito obrigada, né? O Maurício tá agradecendo. Olá, Emico, boa noite. Olá, Alice, boa noite. Aline, chegou atrasada, mas não tem problema nenhum. O vídeo vai ficar disponível, né? Então, como eu falei, gente, muito obrigada pela presença de todos vocês, né? Eu desejo a todos para quem tá aqui no Japão, um ótimo feriado, de bastante descanso, que vocês passeiem, aproveitem bastante e nos vemos então daqui a algumas semanas na nova live. E se tiverem uma sugestão de tema, algo que vocês gostariam que a gente conversasse aqui, é só deixar nos comentários. Novamente, obrigada ao pessoal do Portal Me pela oportunidade e até mais. Um grande abraço.